Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das escrituras. Hoje tá meio corrido aqui, então vamos fazer o estudo no carro aqui rapidinho, tá bom? Lendo alguns versículos. Hoje nós vamos estudar aqui, ó, Doutrina e Convênio, sessão 78, tá bom? Ó, no versículo 12 aqui, fala sobre as bofetadas de Satanás. Vou ler o versículo aqui, ó. Diz assim, ó: perderá o cargo e a condição de membro da igreja, ou seja, ser excomungado, né? E serás entregue às bofetadas de Satanás até o dia da redenção. Você sabe o que é as bofetadas de Satanás? O que significa? Que termo é esse, né, nas escrituras, né? A palavra bofetada, né, significa tapa, né, no rosto com a mão aberta, é uma afronta, né? Então, vamos ver o que significa isso. Primeiro, vamos pegar o contexto histórico aqui da sessão 78, tá bom? Que é o primeiro dia que nós estamos estudando aqui dessa sessão. Então vamos lá. Aqui o contexto histórico é uma revelação que foi dada ao profeta Joseph Smith, a C.D. Higdon e também a Neil K. Whitner, né? E nessa revelação fala que eles deveriam viajar para o Missouri e fazer uma firma unida, tá bom? Eles iam fazer uma firma unida. Essa firma era para cuidar dos assuntos da igreja, do progresso da igreja, tá bom? Era para cuidar da gráfica, fazer um armazém e também para ajudar ali os pobres e necessitados, tá bom? Então essa era a firma unida. Basicamente eles iriam pegar as publicações da gráfica e vender as publicações da... Não é igual hoje em dia, né? Nós temos o livro de Mórmon, nós damos para as pessoas de graça. Não significa que saiu de graça, né? O papel tem um preço, a tinta tem um preço, mas nem se compara, né, com a época de Joseph Smith. Era caro o papel ali, né? Era muito caro. Então, nossa, então vamos lá. O que eles iam fazer, né, com esses revelações que eles publicassem ou outros livros e materiais? Eles iam vender, tá bom? Praticamente quase a preço de custo, né? Mas eles iam vender e com o dinheiro eles poderiam se manter e também ajudar os necessitados, tá bom? É isso aqui que é a firma unida, que basicamente nós estamos explicando aqui. Então vamos para a revelação. Eu não vou ler todos os versículos, quero chegar no versículo 12 aqui para responder a pergunta que eu fiz, tá bom? Vamos lá, o versículo 3 e o versículo 4 diz assim: pois em verdade vos digo, chegado é o tempo e está perto, e eis que é necessário que haja uma organização de meu povo, para regulamentar e estabelecer os negócios do armazém para os pobres de meu povo, neste lugar e na terra de Sião. Como está estabelecimento, a ordem pertencente à eterna da minha igreja, a fim de promover a causa que abraçastes, para a salvação do homem e para a glória do nosso Pai que está no céu. Então essa revelação aqui, né, eu até comparei ela com Atos capítulo 6, na qual os apóstolos, né, Atos capítulo 6 é assim, começa com os gregos reclamando dos hebreus, porque as mulheres gregas não estavam tendo suporte da igreja como deveriam. Então as viúvas gregas, eles falaram, isso era a acusação que eles faziam, não é que estava acontecendo, mas eles falaram, olha, as viúvas gregas estão sendo desprezadas, né? E as hebreias, né, estão sendo cuidadas. E por quê? A igreja tinha que cuidar ali das viúvas, das pessoas necessitadas. E aqui é a mesma coisa. Também havia o mandamento de cuidar dos pobres, dos necessitados, tá bom? Então por isso que o Senhor mandou ali fazer, né? Na verdade era uma ideia que eles estavam tendo, o que nós vamos fazer, e formaram a firma unida. E veio essa revelação aqui para ajudar. Então lá no caso de Atos capítulo 6, havia um problema também, porque o Pedro, né, pegou e falou, olha, não é bom que nós deixemos de pregar a palavra, tá bom? E sirvamos à mesa, ou seja, ajudamos os necessitados. A questão é que a igreja, não é que a igreja não vai ajudar os necessitados, é que a igreja não é uma instituição carente, né, só para ajudar nos bens físicos das pessoas, ajudar a dar comida, não é isso. Existe uma obra social dentro da igreja, mas o propósito da igreja é pregar o evangelho, é trazer uma salvação ainda maior, que é a salvação da própria alma, né? A salvação para a vida eterna.
Claro que se alguém está com fome, né, não vai pensar na salvação, não vai pensar nessas coisas. A gente primeiro vai alimentar essa pessoa para depois, né, pregar o evangelho e assim por diante. Só estou falando que estava fazendo da igreja ali uma instituição. E aí Pedro falou, não, mas a igreja não está progredindo. A gente está com o tempo todo aqui só cuidando dos pobres e necessitados. E aí em Atos, né, só resumindo, em Atos capítulo 6, eles se reúnem e decidem convocar 7 irmãos, né, sábios, que são tementes a Deus, para cuidar das viúvas, dos órfãos, para cuidar da parte financeira da igreja. E aí os apóstolos começam, então voltam a pregar a palavra de Deus. E como resultado disso, para quem quiser ver, em Atos capítulo 6, a igreja começa a crescer de novo, porque estava estagnada, tá bom? E aqui nós vemos nessa revelação que o Senhor fala aqui que é para cuidar, era para fazer um armazém para cuidar dos pobres e necessitados. Então sim, eles iam vender materiais publicados, tá bom? Mas o excedente de dinheiro, né, o excedente é aquilo que você não precisa, né, seria doado para ajudar os pobres e necessitados, para ajudar na causa de Sião, tá bom? Na construção de novas capelas e coisas assim, tá bom? Então aqui principalmente ajudar os pobres e necessitados. Então por isso que eu comparei com Atos, tá bom? Então após essa parte estar organizada, aí sim eles poderiam sobrar tempo para as outras coisas, né? Se o trabalho está organizado, tá bom? Então continuando a revelação aqui, Doutrina e Convênio, seção 78, o versículo 5, 6 e 7 eu vou ler. Diz assim, ó: para que sejais iguais nos vínculos das coisas celestiais, assim também das coisas terrenas, para a obtenção das coisas celestiais. Porque se não sois iguais nas coisas terrenas, não podeis ser iguais na obtenção das coisas celestiais. Pois se desejais que eu vos dê um lugar no mundo celestial, é preciso que vos preparardes, né? Preparardes fazendo as coisas que eu mandei e que requeri de vós. Então, a primeira coisa aqui, o versículo 7 fala, ó, se nós queremos morar no reino celestial, viver com Deus, nós temos que fazer as coisas que o Senhor Deus manda a gente fazer, ou seja, o que Ele tem revelado, guardar os mandamentos e outras coisas mais que o Senhor vai nos revelando também, tá bom? E aqui foi interessante, né, que ele falou que se nós não somos iguais nas coisas terrenas, como que a gente vai ser igual nas coisas celestiais? A gente nem vai receber as celestiais, porque nas celestiais todos são iguais, tá bom? Todos recebem as coisas iguais. E na terrena nós precisamos ser iguais. Agora, qual é a definição de igual aqui nessa escritura? A definição aqui, igual não é a mesma coisa, né? Não é uma xerox, né? Por exemplo, por exemplo, eu tenho uma casa com 2 cômodos, né? Com 3 cômodos, né? Que é eu, minha filha e minha esposa, né? Nós 3. Então, se uma outra família ela tem o casal ali e 10 filhos, é óbvio que essa família precisa de mais cômodos na casa, de mais espaço, né? Vai precisar de mais alimento do que apesar que a Carol come bastante, hein? Tá chegando o aniversário dela, hein? Agora eu vou mandar uma caixa para ela agora em agosto, tá bom? Aí quem quiser contribuir, né? Mandar um chocolate, coisa pouca, um chocolate aí é R$2, R$5 um chocolate. Quem quiser mandar, tá bom? É só me falar aí que eu mando o Pix, aí dá pra mandar um chocolate pra ela lá, tá bom? É isso, tá bom? Tem gente que quer ajudar, eu peguei e falei. Não é nada que ela tá passando necessidade, nada, é um mimo, né? Quando a gente dá um presente pra pessoa, uma gravata, seja o que for, não é porque a pessoa tá necessitando, né? Às vezes você quer agradar a pessoa, tá bom? Então eu vou mandar uma caixa agora no começo de agosto. Aí quem quiser mandar um chocolate pra ela, né? É mais fácil mandar o Pix aí, R$2, R$3, e eu compro por aqui, aí eu vou encher na caixa aqui, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, né, do raciocínio, ser igual não significa ter as mesmas coisas, significa suprir as necessidades, o que a pessoa necessita. Então, conforme eu falando, uma família com 10 pessoas precisa de mais mantimento do que a minha, que é 3 pessoas na família. E desse jeito aqui na escritura está falando que os 2 estão recebendo igual, porque assim um não vai ter muito e o outro não vai ter pouco. É isso que significa. Igual significa isso, tá bom? Aqui na escritura.
Então, nós devemos ser iguais nas coisas celestiais, assim como nós devemos ser iguais nas coisas terrenas. É o ensinamento aqui. Versículo 8 e o 9 diz assim: E agora, em verdade, assim diz o Senhor, é conveniente que todas as coisas sejam feitas na minha própria, para a minha glória, por vós que estáis unidos nesta ordem. Ou em outras palavras, que meu servo Neil K. Whitney, meu servo Joseph Smith Jr. e meu servo Sidney Rigdon assentem-se em conselho com os santos que está em Sião, né? Era para eles conversarem junto lá a respeito disso. Continuando aqui, o versículo 10 ao 12, que aí a gente finaliza aqui, tá bom? Essa parte o Senhor dá uma advertência, né? Onde ele vai falar das bofetadas de Satanás aqui, né? Lá no 12 ele vai falar o 10 vou ler do 10 ao 12 aqui, eu já explico, ó. Caso contrário, Satanás procura desviar da verdade o coração deles, para que tornem cegos e não compreendam as coisas para que eles foram preparadas. Bom, aqui para eles não desviar, não deixar Satanás tentar eles, né? Porque quando mexe com dinheiro assim, a pessoa pode ficar tentado a pegar mais para ele. Isso também dá excomunhão na igreja, roubar dízimo, ofertas, a pessoa é excomungada, né? Não pode tirar do Senhor, tá bom? Continuando aqui, não podemos tirar de ninguém, na verdade, né? Mas a escritura, na verdade, fala, né? Que nem a Malaquias fala, que quando nós não devolvemos, não é nem que você tirou o que está lá, quando você não devolve, você já está roubando ao Senhor, né? Então é interessante essa escritura, porque mostra que tudo que nós temos vem de Deus. E se eu não devolvo o que Deus me dá, Deus pede que eu devolva apenas, tudo é de Deus. Eu penso assim, tudo que eu ganho é de Deus. Mas ele pede que eu devolva 10% mais as ofertas. Se eu não devolver, eu estou roubando, né? Então esse é o sentido aqui. Continuando, diz assim, ó. Então falou aqui para eles tomarem cuidado, né? Com essa questão de Satanás, para eles não desviar do propósito. Qual que era o propósito? É para a glória de Deus, ajudar os pobres, necessitados. Era isso. Esse era o objetivo da firma unida. Organizar para que a igreja pudesse crescer também. Portanto, um mandamento vos dou. Preparai-vos e organizai-vos por meio de um contrato e um convênio eterno que não se possa quebrar. Aqui está falando de fazer igual uma firma mesmo, abrir uma empresa. Então eles estavam fazendo ali como se fosse uma empresa, a parte da gráfica, tá bom? Essa parte de a firma unida. Então não era para todos os membros, era uma organização que eles estavam formando a parte, mas que Deus estava falando, dando inspiração a eles aqui como eles deveriam fazer, tá bom? Na casa aqui deveria ter contrato, né? Eles deveriam ter contratos, mas o objetivo eram coisas separadas, né, da igreja, mas era com o objetivo de ajudar a igreja, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos lá. O versículo 12, então, é o versículo que eu falei das bofetadas de Satanás. Diz aqui, ó: aquele que quebrar perderá o seu cargo, ou seja, perderá a sua posição na firma. Por isso que eles iam fazer um contrato ali, né? Perderá o seu cargo e a condição de membro da igreja, vai estar roubando a igreja também. Então a pessoa vai ser excomungada. E aí diz aqui: e serás entregue a bofetadas de Satanás até o dia da redenção. O que é as bofetadas de Satanás, tá bom? Olha, explicando aqui, fazendo um resumo, as bofetadas de Satanás é uma das últimas medidas que Deus ele usa para disciplinar o seu povo, para corrigir o seu povo, tá bom? Então aqui dentro dessa escritura significa que a pessoa seria excomungada e seria entregue às bofetadas de Satanás, significando que ela ficaria sem a proteção de Deus, né? Que Satanás iria esbofetear essa pessoa, tá bom? Na verdade, não somente, imagina a gente sem a proteção de Deus, né? Aí o diabo toma conta. Mas a questão aqui das bofetadas de Satanás é que pode acontecer até mesmo com pessoas que são membros da igreja, que não foram excomungadas. Vou dar 2 exemplos na escritura e eu fecho esse assunto aqui, tá bom? Da escritura para nós. Pena que hoje é corrido e não deu tanto tempo de estudar, mas espero que você possa entender o que é as bofetadas de Satanás. Vou dar 2 exemplos. Por exemplo, a gente aprende melhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 5, Paulo, né,
ele repreende, ele não estava lá em Corinto, ele manda uma carta, porque ele sabe que tem uma pessoa lá que está com problemas, ele estava em pecado, a igreja sabia e não tirou ele da igreja, né? Não excomungou ele, era um pecado grave, pecado sexual, né? Ele acabava ficando com a esposa, era uma pessoa, um membro da igreja. Pra ver que não acontece escândalo só hoje em dia também, né? Na igreja lá em Corinto estava acontecendo isso. O rapaz que era membro estava se deitando com a esposa do pai dele, tá bom? É o que Paulo relata aqui. E aí Paulo instrui o que eles deveriam fazer, né? Paulo falou, eu não estou presente aí, mas pode excomungar. E aí Paulo escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, dizendo assim, ó: seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, né? Então veja só, esse homem aqui, né, que ele abusava da mulher do seu pai, e aí Paulo manda ele ser expulso da igreja, tá bom? E aí, ao ser expulso aqui da igreja, ele fala, ele vai ser entregue a Satanás, né? Vai ser esbofeteado. Na carne significa no tempo que nós temos de vida aqui, né? Ele seria castigado, ele ficaria sem a proteção, ele ficaria sem a proteção do convívio de viver na igreja. Esse que é a questão. E Satanás iria esbofetear. Uma representação aqui, né, do que seria isso. Deixa eu pegar aqui porque para ficar bem claro, ó, entregue a Satanás nunca é feito com o desejo de destruição final. A gente viu aqui que Paulo, por exemplo, ele falou aqui, né, até no dia do Senhor Jesus, né, para que ele seja salvo. Então não é as bofetadas de Satanás, não é para perder a pessoa, é o contrário, é para disciplinar, deixa sofrer, né? Alguns até dizem uma frase assim, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Vai sofrer lá fora e depois vem. Então, pela dor, e que o diabo não tem nada de bom para oferecer, a pessoa iria voltar, tá bom? Então, no dia do juízo, a pessoa vai voltar. Então, as bofetadas de Satanás não é com o propósito, né, de destruir a pessoa, mas de disciplinar a pessoa, para que ela possa se corrigir. E aqui no caso desse irmão, ele seria excomungado e passaria esse tempo fora da igreja. Se ele se arrepender e depois voltar, poderia sim voltar como membro da igreja. Basta passar ali, né, por a aprovação de Paulo e os demais líderes ali. Então eu dei um exemplo de um que era da igreja e foi expulso. Se eu pegar um aqui que era da igreja e passou pelas bufetadas de Satanás, um crente, né? Mais do que crente, era um apóstolo, o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios agora, capítulo 12, versículo 7, diz assim, né? Paulo já tinha tido as visões dos 3 graus de glória, né? E para que ele não se vangloriasse, olha o que diz, ele falando aqui, né? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então veja que as bofetadas de Satanás pode ser também para aqueles que estão na igreja firme. O apóstolo Paulo estava sendo esbofeteado por um servo de Satanás, a qual ele chama aqui essa aflição de um espinho na carne. Ele não fala qual é esse espinho na carne, tá bom? Mas mostra aqui que as bofetadas de Satanás é uma maneira de disciplinar, que Deus usou para disciplinar Paulo, para ele não se exaltar no orgulho, tá bom? Então, vou ficar por aqui, tá bom? Nessa parte a gente tem que lembrar lá que o próprio Jó, né, ele foi esbofeteado por Satanás, foi entregue, né, de acordo com o livro de Jó. O Deus deixou que Satanás fizesse certas coisas. Agora, importante dizer, ser entregue às bofetadas de Satanás não significa também que a pessoa perdeu a salvação, como nós vimos aqui. É o contrário, é justamente para a pessoa se arrepender e voltar para o caminho certo. E a questão aqui, que nem Jó que eu estou falando, ele foi entregue às bofetadas de Satanás, mas Deus impôs um limite. Então, ser entregue às bofetadas de Satanás não significa que o diabo vai fazer o que quiser com aquela pessoa, não, tá bom? É Deus que manda em nós e ele põe limite no diabo também, tá bom? Então, espero que tenha ficado clara aí a mensagem. Gratidão a todos e deixamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.